Gratidão, meu amor, por ter aceito o meu convite e estar aqui como uma eterna pupila. Eu não consigo falar ex-pupila, tá? Isso pra mim é. Não dá, é muito ruim. Eu não gosto de Sim, nada que tem ex. Ex, não gosto de sim. nada que tem ex. Então eu vou te chamar de pupila Eu sou e eterna quero. pupila e tornei amiga, né? Então acho que é isso também que não dá para Verdade. conectar. Verdade, é muito real. E uma ótima, linda, preciosa amizade. Eu quero que você se apresente e conte como está o status da sua vida amorosa. Tá, mas só uma pergunta, como é que eu me apresento, assim, você tem um exemplo? Olha, você fala o que você quiser. Aqui você tá livre, ó. Já tem a Lilian e a Tuane aqui te vendo. Você pode falar quem você é, em todos os níveis, ou nenhum, ou pode falar a sua idade, sua profissão. Fecha o olho aí e sente o que você quer falar. Tá bom. Já posso Pode falar? ir? Ah, tá, já Pode. tem gente, eu não entendi que tinha gente Já, aqui. Oi, tudo já. bem? Elas estão aqui na aba participantes. Eu não sei se vai Ai, aparecer para desculpa, você, mas perdida, né? tem, Tô um, perdida, minha tem primeira vez. uns tem uns bonequinhos embaixo, assim, no coisa Agora de que eu vi. controle, viu? Aí, se você coloca nos bonequinhos, aparecem elas aqui do lado. Tá ótimo, agora eu tô vendo. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Tuane? Eu sou Letícia, Letícia Delespinasse. Eu sou uma eterna pupila da Fê, como ela disse. E eu também, na minha vida pessoal, do relacionamento, felizmente hoje está indo muito bem. E na minha vida profissional também, tudo está fluindo, né? Os dois caminhos. Eu sou professora de francês, na verdade eu tenho uma escola, né? Eu ensino francês, para quem quiser aprender a se comunicar em francês em 6 meses, é o meu projeto, um MBB, uma metodologia própria. E vamos lá, vamos falar aqui sobre o que todo mundo está interessado, né? Eu vou puxar agora o maior dos tesouros que você me trouxe recentemente. Foi um áudio que você me mandou de uma viagem que você fez com o seu ICCS, um par interessante, interessado, compatível, comprometido e saudável. E o que você me disse, que ele te disse, me chocou muito e me deixou muito feliz. Então eu quero te dar a palavra para você contar esse caos. Me chocou também, porque eu não estava esperando. Mas foi o seguinte, foi, a nosso contato todo. Primeiro, para começar, eu vou dizer que eu encontrei o ICCS graças ao desafio que tem, né? Não sei como é que é o nome do desafio, mas é um desafio Laboratório. laboratório, não é desafio, laboratório. Eu decidi fazer e foi a melhor decisão, porque daí eu encontrei meu ICCS, não estava querendo, mas eu fiz para adestrar o meu magnetismo e entender, na verdade, como ele está. E deu muito certo. Eu simplesmente fui sendo eu, depois de tudo, todo o processo, né, de tudo que a gente foi aprendendo até aqui, eu fui me desenvolvendo, eu fui sendo eu, respeitando a minha, os meus objetivos, respeitando a minha lista, respeitando o que é importante para mim. E a gente foi seguindo essa conversa, até que quando a gente foi no carnaval, a gente foi viajar juntos, né, eu e ele, e quando no primeiro dia já eu cheguei lá, a gente se encontrou para viajar juntos, e ele já chegou para mim falando assim, olha, você fez ele usa a palavra mentoria. Eu até fiquei chocada. Você já fez alguma mentoria? Ou você é mentora de relacionamento? Deu o quê? Como assim? Dele, não, porque você sabe exatamente o que fazer para conquistar um homem. Deu, você, você sabe exatamente, você está fazendo certinho. Eu falei, nem sei o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Estou sendo eu? E dele, não, você sabe exatamente o que fazer. Mas eu não fiz nenhuma, eu não fiquei tentando. Isso que a gente estava falando até com a Fê, eu não fiz nada assim, seguindo uma cartilha, né? Eu não fiz nada assim de tentar entender a mente dele, nem ficar fazendo joguinho de sumir e aparecer, ou sei lá o que, que tem que fazer. Eu simplesmente fui me respeitando, botando limites, deixando claro, observando quem ele é, se ele está encaixado no meu ICCS, estou sempre alerta nesse quesito, e botando e sempre deixando claro o que é importante para mim, né? Não tendo medo de me expressar, entendeu? Então, não ter, por mais que eu sentisse medo,
Eu falei assim, eu quero saber logo também, já vou deixar, vou filtrar, se o cara não quer, então que vaza. E você Próximo. chegou a perguntar pra ele, né? Qual é o objetivo de vida amorosa? Como que foi as primeiras interações? É claro que eu fui indo com cuidado, né? Porque também não quero assustar ninguém. Eu fui perguntando, conversando e entendendo primeiro, antes da gente se encontrar, a gente conversou muito, né? Até porque a gente não mora na mesma cidade, então a gente não tinha outra opção a não ser conversar muito. E então eu fui para eu colocar primeiro o meu primeiro limite, digamos assim, para deixar mais claro qual que era a minha intenção ali, né? Porque foi através do aplicativo do Inner Circle, né? Que eu encontrei ele. Eu senti na conversa, tentei encontrar um momento adequado para já me posicionar. Então eu mandei um áudio para ele, porque ele falou alguma coisa assim, eu não consigo lembrar exatamente as palavras, mas ele falou alguma coisa assim de vamos sem expectativas, vamos entendendo o que está acontecendo, a gente se conhecendo. Daí eu não soube interpretar tão bem, então, mas eu nem quis também interpretar, eu já aproveitei esse papinho Deixa. É. para falar tudo que eu queria falar ali. Então, daí eu mandei um áudio para ele e falou: não se preocupe, não tem não estou criando nenhuma expectativa aqui, até porque é muito importante para mim. Eu não quero, nem lembro como é que eu falei, gente. Eu meio que deixei claro que eu não tô para brincadeira, né? Lógico que eu não falei com essa palavra, mas que eu não tô criando uma expectativa, até porque eu quero muito, primeiramente, eu quero conhecer, a gente só tá se conhecendo. O que vai acontecer depois é para depois. O que a gente está fazendo agora é se conhecer. E eu busco alguém, eu aproveitei para falar, eu busco alguém, eu quero um parceiro de vida. Mas também não é qualquer um, porque minha vida é muito boa. Minha vida já é, eu falei isso ficou marcado na cabeça dele. A minha vida já é muito boa. Então, para alguém vir aqui, alguém entrar na minha vida, tem que ser alguém que para ir junto comigo, assim, para cima, não para me puxar para trás. E Então, você tem o seu ICCS aí? Não, né? Fácil aí não, agora? acho que eu tenho no meu celular, salvo. Eu queria que você lesse, porque é muito importante para as mulheres que estão te ouvindo, que estão montando o ICCS delas, estão percebendo que elas não estão pedindo demais, porque às vezes elas montam o ICCS e falam, Fernanda, essa pessoa não existe. E é desafiador acreditar, né, antes da pessoa chegar. E o tanto é que eu falo para elas, não precisem acreditar que a pessoa existe. Simplesmente adestra o magnetismo. Se a pessoa que está chegando não tem nada a ver com isso tudo, ou com 1x, 2x, pronto, já fala. 1x já é bastante para dizer não, não, não. E você acabou fazendo isso, né, Lê, antes do laboratório, você fez artesanalmente. Então a gente estava até conversando, passaram 5 pessoas na sua vida desde que você resetou seu modelo de amor no programa Renovação. Antes de você terminar de resetar o modelo de amor, apareceu um, né, antes de você terminar o programa. Na segunda, terceira semana do programa. Segunda, terceira semana, isso aí. Então, depois que você resetou o modelo de amor oficialmente, que terminou os passos do programa, terminou a neurociência do amor, a gente considera então que foram 4 que apareceram e esse quarto, né, é a pessoa ideal. Então, é geralmente o que eu sempre digo, depois do direcionamento 4, que é quando realmente o modelo de amor já está resetado, tem uma pessoa teste uma passagem e às vezes outra teste ou outra passagem antes de chegar a destino. E eu sinto, Lei, que esse processo do laboratório veio para realmente adestrar o seu magnetismo com todos os aprendizados que você já tinha tido, testando com as pessoas que tinham chego naturalmente. Concorda comigo? Concordo, Muito bem. totalmente. Então tem aí o seu Cada um ICC. eu fui aprendendo algo mesmo, assim, foi como se fosse um laboratório, um estudo ativo. Eu sempre estive bem analítica, né, e aprendendo com os meus erros e vendo, não, entendi onde que eu errei, eu não botei limite aqui, eu não me respeitei, eu ignorei esse X, esse item, eu não tinha talvez feito tão bem feita a minha lista, tava meio que não fazendo direito a lição de casa. Subjetiva, tava talvez meio subjetiva e descolada do que Eu você acho que eu estava precisava. procrastinando essa lista do jeito que ela é, eu não tinha entendido também. Aí depois eu entendi perfeitamente o que tinha que fazer. Quando eu fiz a lista, eu fiz exatamente, entendi o laboratório também. Eu arrumei a minha lista, daí ela ficou perfeita. Aí já. Não, eu entrei no aplicativo
e com a mente. Porque eu não gosto muito disso, né? Mas eu entendi a proposta do laboratório, total. Eu não fiquei fuçando, não olhei ninguém. Eu paguei uma semana, porque tem que pagar lá no Inner Circle. Falei só vou pagar uma semana, vou fazer uma semana esse teste. Acho que já é o suficiente, já que não é para eu achar meu amor aqui, é só para eu entender o que está rolando. Eu não fiquei buscando ninguém. Então, eu só fiquei vendo quem estava vindo até mim, quem estava vindo falar comigo e quem estava me curtindo. E dentre essas pessoas, que eu, em menos de uma semana, eu já encontrei ele. E é muito interessante você estar fazendo trazendo seu testemunho aqui, porque pode acontecer de você estar fazendo laboratório e a pessoa chegar no próprio aplicativo. Não é o nosso intuito. A maioria das mulheres, a pessoa chega por outra via, X da vida dela, ela fecha o aplicativo e vai viver e a pessoa chega. Mas pode ser que aconteça, né? E você não se fechou para essa possibilidade também. Quando ele apareceu, você viu que foi dando certo e você tirou do virtual e levou para a vida real para Sim, já experimentar. imediatamente. Então, Primeiro eu conversei com ele, né, no aplicativo para entender se ele seria alguém para eu levar para o WhatsApp. Aí foi dando tudo certo, foi dando check. Falei, não, então eu preciso de mais conversa, mais interação para conseguir entender os outros itens. Aí eu fui para o WhatsApp e fui seguindo a conversa, né? Então, até que a gente se encontrou ao vivo, ele veio me ver. é muito bom. Conta aí pra gente, qual é o seu ICCS? Então, eu tô aqui com ele aqui, com tudo. Conta. Leio tudo? Os 15 É. itens? Aham. Tá. Então, no interessante, meu primeiro item é ter traços que demonstre força, segurança e proteção. Ou seja, que seja grande e forte, né? Que não precisa ser gigante nem bombadão. É que eu fui descrevendo, né? Um pouquinho para Perfeito. ficar claro para Isso mim. é muito importante você descrever pro cérebro não te boicotar na hora H. Isso, então eu quis colocar o que significa segurança e proteção e força para mim. Significa que eu preciso me sentir pequena no sentido físico, não como pessoa, perto do cara, porque eu já tive experiências do contrário e não dá certo. Então é essencial para mim que eu me sinta, porque eu não tive muita proteção do meu pai, eu tenho uma questão forte com isso, então isso é essencial para mim. O cara tem que ser grande, não precisa ser bombadão, mas tem que ser grande. 2, que não tenha religião, mas que também não é ateu. Um cara que busca o autoconhecimento de uma maneira equilibrada, que nem seja nem esquizotérico, que nem escutei esses dias, nem muito religioso, exagerado. Sabe, uma pessoa equilibrada, mas que acredita em Deus. Isso é essencial para mim. 3, é autêntico, inteligente, divertido, sabe? Uma pessoa... Para mim, o que é autenticidade? Uma pessoa que tem experiência de vida, que tem opinião própria. Uma história para contar, sabe? Dinâmico. Então, isso é interessante para mim. O que é interessado? Que ele demonstre interesse se fazendo presente, com mensagens, com convites, um cara que está ali mostrando que está afim, né? Com mensagens. 2, que gosta de me ouvir e interage com real interesse e admiração pelo que estou falando, por quem sou. Não só falar, você é linda. Não, se interessando por que eu tô falando. Dá pra perceber quando o cara só tá lá, tipo, né? Ele ainda tá interessado no que você, como ele reage às suas histórias, ao que você tá falando. Dá pra perceber se ele tá interessado no que eu tô falando. 3, tem vida própria, mas também me inclui na vida dele. Não é um cara que também não vai ter vida, só me coloca lá como única opção da vida dele. Não, um cara com vida própria, mas que me inclui na vida dele. Compatível, né? Agora é o compatível. Ele é proativo e trabalhador, equilibrado, né? Próspero. Cara que vai atrás. 2, é íntegro consigo e com os outros, né? Seja uma pessoa que demonstre que é corajoso. Ele é corajoso de ser íntegro, porque tem que ser corajoso para ser íntegro, né? Responsável. 3, diurno. Um cara que tem hábitos saudáveis. Eu não quero um cara que viva da noite, que ele goste do dia, porque eu sou assim. Comprometido. Se sente no momento, ele se sente no momento e quer ter um relacionamento sério e monogâmico. Um cara que quer casar, quer construir uma vida com uma pessoa. 2, que ele não tenha filhos. Para mim é essencial. Que ele não tenha filhos.
e que ele quer ter, e que querer ter não seja uma obrigação. Que a gente juntos, um cara que sabe, que tem essa ideia, essa visão de que pode ser que a gente tenha, pode ser que a gente não tenha e tá tudo bem. A gente vai decidir juntos. Um não vai obrigar o outro a ter só porque quer ter. Né? Então tá em aberto ter filhos. 3. Tem autonomia financeira e emocional dos pais. Ou seja, ele mora sozinho, se banca e não fica também tendo que bancar ninguém. Saudável, né? O último. Ele gosta de cuidar, de prover, de proteger equilibradamente, né? Não é um cara possessivo, quero dizer. Não é possessivo. Mas ele gosta de cuidar, de proteger, né? De uma forma saudável, equilibrada. E 2, ele é sempre claro na comunicação, um cara que gosta de falar, de se expressar, né? Que ele cuida, por mais que às vezes a pessoa não saiba falar, fazer perfeitamente, ele cuida para expressar o que ele tá sentindo, o que tá incomodando. Conta aquele dia do carro que ele te pediu em namoro, que eu acho que é bem esse dois aí, né? Saber expressar as emoções, que ele ficou te olhando. Sim, ele, né, a gente estava indo jantar e ele ficou no carro me olhando, ele me olhou de um jeito diferente e eu percebi esse olhar, mas eu não falei nada. Depois, quando a gente chegou no restaurante, ele falou assim: Olha, eu quero falar uma coisa para você, não acho que eu tô seduzindo, tô uma cantada, não é nada. Eu preciso falar algo que eu senti forte e eu acho que você tem que ouvir. Eu, tá bom? Aí ele falou assim: então, aquela hora no carro eu olhei diferente para você, porque para mim foi assim como uma visão assim da mulher ideal para mim, a mulher que eu sempre sonhei, assim, de casar, uma mulher para casar. O que eu tinha imaginado de ideal é você. Eu vi você nessa hora ali, assim, eu caiu a ficha disso. Entendeu? Aí você falou o Nossa, que que na hora? gostoso demais. Eu fiquei meio um pouco sem reação, porque eu não sei, para mim, eu achei que ele tava. Olha só como é a nossa cabeça, né? Eu achei que ele tava tirando sarro. Mas daí eu me controlei esse pensamento de que não é possível que ele esteja falando isso pra mim. Esse cara, gato, tudo que eu queria, tá falando isso pra mim, sabe? Daí eu pensei, não, Letícia, você merece, você. Tudo isso rapidamente assim, passou pela minha cabeça. Eu fiquei CDA, assim, né? CDA, CDA. assim, não, você merece, é tudo isso também, não é nada. Nós somos iguais. Somos iguais. E daí eu consegui falar para ele, eu agradeci, eu não falei o mesmo, sabe? Para não parecer falso. Eu agradeci e falei, nossa, que bom, fico muito feliz em saber disso, muito feliz mesmo. Eu agradeci e falei que fiquei feliz de saber. Muito Abracei e lindo. beijei. Muito lindo, tá vendo? Ó, é uma ótima prova pro ponto 2 do saudável. E o 3, qual que é? Aí o 3. Ah, no 2 era aquilo, não fazer agenda secreta. Então a gente fez um Ah, tá. combinado. Esse era o 1, então, que a gente Não falou era, ele agora. era o Aí 2, eu. ele faz parte do 2. O 2 é ele ser sempre claro na comunicação, não fazendo agenda Isso. secreta. Então, Perfeito. ele sempre faz isso, a gente combinou isso também, de ser sempre claro, de ter essa abertura. Então, toda vez que eu começo a ficar assim, ah, será que. Porque como a gente está longe, às vezes por mensagem, aquela coisa começa a dar uma angustiazinha. Aí eu falo assim, não, eu preciso alinhar. Às vezes eu dou uma alinhada com ele, eu falo tudo que eu quero falar. Eu cuido com uma comunicação não violenta, falo tudo que eu quero falar, deixo bem claro, e falo que eu quero poder ter essa abertura, quero me relacionar com uma pessoa que eu possa falar, ter essa abertura para que a gente possa conversar, que ele o mesmo. Daí ele sempre fala, adoro quando você manda esse tipo de mensagem, porque eu quero que você saiba que você pode falar tudo isso, eu preciso saber o que está passando com você, na sua cabeça. E E daí ele vocês sempre se sentem muito mais conectados depois, não é? muito mais conectados. Dá um medinho de às vezes, se posicionar e falar. Só que quando você fala com amor, quando você fala com cuidado, respeitando o outro, sem acusar, sem nada, só falando o que você sente, o que é importante. Fala, olha, eu tô falando isso por proteção, por mim, porque isso é importante para mim. E também porque eu me importo com você. Então, tem que deixar claro. Então, quando eu falo isso, esse tipo de assunto, assim, né, eu tento deixar claro isso. E ele fala assim, nossa, é importante você falar isso, que bom. Porque às vezes não parte do cara. Ele não é uma coisa normal para ele. Já não é normal para a gente fazer isso, né? Então a gente que está aqui trabalhando, né, a gente tem que fazer esse passo, dar esse primeiro passo. Às vezes a gente fica esperando muito que eles façam alguma coisa, mas eles não vão fazer isso por quê? Porque eles não sabem. Não é porque eles não querem, às vezes eles não sabem muito como. E às vezes, posso falar, eles ficam com receio.
de dizer e assustar, porque É, aqui eu já mentorei alguns homens no programa Renovação e quando eles eram diretos, eles eram abertos, eles se vulnerabilizavam, ou seja, diziam o que estavam sentindo, eles não eram bem interpretados, eram julgados, recebiam ghosting, chá de frieza, sabe? Porque daí as mulheres pegavam bode ou às vezes achavam que estava mentindo, enfim. Então, na sociedade como um todo, assim, tanto homens quanto mulheres, falar o que a gente está sentindo direto na hora que a gente está se relacionando é um tabu. é. Porque parece que a gente vai estragar tudo. Parece que a gente vai assustar a pessoa. Parece que a gente é carente demais, que a gente é dependente demais, que a gente é problemática, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E aí, os homens também são ensinados a serem durões, são ensinados a serem distantes e frios. Porque quando eles se entregaram, quando eles se abriram, não deu bom, geralmente. Né? Porque as mulheres também tendem a preferir aquelas que não estão com o modelo de amor resetado, o cara da adrenalina, do desafio, do que não fala, o que não deixa explícito, o que gera confusão mental, porque isso gera mais vício, aquele vício na dopamina, que a pessoa vem, te entrega uma coisinha, aí você sente a dopamina, aí depois ela recua, aí você fica lá na adrenalina, aí ela vem te dar dopamina, aí você fica nessa coisa da adrenalina e na dopamina, que é o sistema simpático do estresse, né, que vai estragando o nosso corpo todo por dentro. Uhum. Então, sair desse modelo de amor é muito importante. Primeiro a gente fazer, para depois a gente atrair alguém que também está disposto. Se não já não está, está disposto a sair dele. Né? Você vê como ele, independente se ele estivesse nesse sistema de adrenalina, dopamina e adrenalina ou não, ele não gosta. Não é o dele, não é o sistema dele, porque ele diz: Eu adoro quando você fala isso. Eu adoro quando você traz essas pautas. Então é muito menos sobre a pessoa é assim ou não é assim, não. É sobre ela querer ser ou não. Porque a gente está no mesmo patamar, homens e mulheres. Nós aprendemos igual a nos relacionarmos nessa sociedade com várias referências podres, né? Uhum. Parabéns Totalmente. por isso. Eu quero fazer um adendo. Você me comentou que faz uso muito constante das 4 etapas da comunicação. Tem aqui dentro da comunidade a comunicação em 4 etapas lá no espaço Intimidade Comunicativa. E as 4 etapas que a gente usa é toda vez que a gente está sentindo alguma coisa, não precisa nem ter acontecido um conflito, às vezes deixou de acontecer algo. Eu digo como eu estou me sentindo primeiro, sem acusar. Depois, eu falo sobre a minha. Na verdade, eu pontuo os fatos, né? Primeiro eu narro os fatos, depois digo como eu tô me sentindo, depois falo qual a minha real necessidade, e em quarto eu faço o pedido. Então, essas 4 etapas são fundamentais para trazer a pessoa para perto. Então, quando você tiver na paranoia ou tiver num conflito, exerça as 4 etapas da comunicação, porque aproxima, não aproxima, Lê? Muito. E é legal porque esse tipo de comunicação, você consegue expressar tudo o que você precisa, as suas necessidades. Você expressa como você está se sentindo e as suas necessidades, mas não de uma forma como se fosse uma exigência. Você está impondo a sua vontade em cima da pessoa. E não, quando a pessoa Cobrando, né? ela não se sente como uma cobrança, ela não sente isso como uma cobrança, ela não sente como uma crítica, não se sente acusada, entendeu? Às vezes a mesma coisa que eu queria falar, se eu falasse de um outro jeito diferente, pareceria que era uma crítica, pareceria que era uma acusação, uma imposição. Não, se você cuida com esse tipo de comunicação, a pessoa ela consegue compreender perfeitamente o que você está dizendo e ainda concorda assim embaixo. Ele fala sempre assim: assina embaixo, tudo que você está falando é exatamente como eu penso, né? Eu não tinha percebido que eu tinha feito assim, não quero mais, não vou mais fazer, porque agora eu entendi que realmente não tinha parado para pensar, sabe? Então faz a pessoa refletir, na verdade, sobre as ações dela e, e o que ela quer, né? Então. Agora o último, faltou o último treino do Faltou o saudável. último. Sim, É, te interrompi, mas era por uma boa causa. claro. E o saudável, o último, é que é carinhoso sem ser grude. Para mim também é importante. É, O cara bem que ele é legal. carinhoso, mas também não é, sei lá, Que abafa, né? sufocante. É. É. E Lê, dos seus aprendizados, assim, da sua evolução, né? Desses 4 que você teve antes dele, o que que você sente que você aprendeu que foi mais precioso para que você fosse capaz de se sintonizar com ele? Eu acho que duas coisas. Primeiro,
eu achei assim, eu acho que essa lista aqui ela é essencial, porque eu me manter fiel a ela, porque eu fiz ela antes de conhecer a pessoa, então ela é essencialmente o que eu quero. Então me manter fiel, não me permitir fazer o que eu sempre fiz, que sempre deu merda, que é o quê? Ignorar um item essencial, um, dois. Mas não, acho que dá pra fazer, dá pra melhorar aqui. Não, não, eu quero um cara pronto. E existe. Só que é difícil, eu sei que é difícil de acreditar, mas existe. Não é possível, né? Existe sim. A gente tem que ter só. É só que basta um, né? Por isso que é difícil. Basta um, ô cara. Então, tem que ter paciência mesmo e ser fiel. Quanto mais fiel você for, mais rápido esse cara vai chegar. Porque a gente fica perdendo tempo daí ignorando um desses itens. E daí que a gente perde tempo. Não adianta. Outra coisa, aprendizado importante, que está conectado com isso, é justamente aprender a pôr limites, aprender a me posicionar. Mas me posicionar no sentido assim de me proteger mesmo, proteger os meus, o que é importante para mim. Pronto. Sabe, me colocar em primeiro lugar sem desfazer ninguém, sem nada. Cada um é cada um, todo mundo tá certo, ninguém tá errado. Mas eu quero uma pessoa assim, porque eu sei que assim vai dar certo. Então, me mantendo fiel e expondo, falando de maneira amorosa, cuidadosa, pro cara entender que eu não estou obrigando ele a ser essa pessoa. Não, ele entender que eu busco essa pessoa. Que é importante para mim, isso. Ponto. É muito legal, porque eu vejo que o fator principal que eu percebo no seu processo é esse. É a coragem de sustentar o seu querer, a sua vontade, é a sua emoção daquele momento. Então, se Isso. você tá com uma emoção negativa, se você tá com medo, se você tá insegura, se você tá em dúvida, você tem que honrar isso. E você aprendeu a fazer isso. A custas de você vivenciar esses testes e passagens. Mas você exercitou esse músculo e ele tá lindão agora dentro de você. Que é essa Isso. comunicação se legitimando. E é Isso isso que era você uma falou. coisa que a gente precisava muito trabalhar e eu fico muito orgulhosa que você conseguiu. E que foi isso que te trouxe a pessoa pronta no final ali do processo. Isso. Foi isso que foi interessante nesse caso que eu fui entendendo também e confirmando ele, né, digamos assim, foi confirmando que ele é essa pessoa por essas minhas atitudes. Quando eu começava a perceber que estava meio confuso, será que é isso? Será que ele quer mesmo? Será que eu quero? Será que é ele mesmo? Sabe, quando começava a dar um desconforto, começou, tá meio estranho isso daqui. Eu falava, não, é agora. Agora é uma hora de mandar aqueles áudios, ou ligar, ou mandar um vídeo, sei lá. Às vezes eu teve uma vez que eu mandei um vídeo, eu fiz um vídeo ainda, pra ele ver a minha cara, assim. Olha, eu acho que isso, sabe? Porque daí Arrasou! Essa eu não sabia. então eu mandei um vídeo, falei assim, eu gostei. Mas isso foi bem no começo, tá? Por quê? Porque a pessoa vê que você não tá. Você tá ali vivendo a sua vida, sendo feliz, mas que, olha, tô achando você um cara massa, tô gostando do jeito que a gente tá se conhecendo, tô achando que a gente tem as mesmas visões, mas eu não sei também, né? Então eu preciso deixar claro, você não sabe tudo que passa pela minha cabeça, deixar claro aqui, né, o que eu quero. Ou eu gostaria de entender esse tipo de comportamento que você fez. Eu interpretei dessa forma, é isso mesmo ou não? Você pode me dizer? Porque eu não sei, tô aprendendo como quem você é. É isso. E o mais lindo é que você não teve que hackear a mente masculina para ser escolhida. Você hackeou o seu modelo de amor. E você Sim, ficou muito boa em se interpretar. Interpretar os seus reais desejos e as suas necessidades emocionais. É isso. isso que te faz conquistar um amor recíproco, independente de gênero, independente de como é a mente da pessoa. Então, que bom que a gente está aqui juntas hoje, espalhando essa semente de luz. Você não precisa performar ou hackear a mente masculina, entender como o homem funciona. Ah, porque o homem se apaixona diferente da mulher, porque o homem tem a mente assim, assim, assada. Gente, tá bom, quiser estudar isso, vai estudar, mas não é isso que vai te fazer atrair a pessoa ideal. Porque simplesmente você tem que se tornar. Você cuidando de você, sabendo o que você quer, você acaba sendo interessante. Inevitavelmente. E sem esforço, que é o principal, que é o que você falou. Eu não fiz nenhum esforço para hackear a mente dele e ele fala: Nossa, você tá fazendo direitinho. Você sabe Nem tô exatamente fazendo coisa direitinho. como fazer para conquistar um homem. Só estou sendo eu. Só que Legal, né? eu consciente, eu madura, eu cuidadosa comigo, com ele, Parabéns, com os parabéns. meus Eu valores.
Eu tenho muito orgulho do seu trajeto aqui no programa Renovação e na vida. E eu estou esperando o convite para a celebração no meio da natureza, porque eu quero estar lá, batendo palma, dando todo o amor que eu posso ter, que eu posso dar para transbordar ainda mais para a felicidade de vocês. Sua principalmente, né, que se tornou uma pessoa tão especial na minha vida. Eu agradeço mais uma vez por você ter disposto o seu tempo para vir aqui compartilhar isso. Gratidão Imagina. imensa. E até a próxima! Obrigada, Fê. Obrigada, meninas. Espero que tenha contribuído aí. E qualquer coisa, estou por aqui também, sempre à disposição. É sempre um prazer aqui poder ajudar também, né? No que eu puder. Sim, ó, não fala isso pra mim não, que eu vivo trazendo vocês pra live, Sim. hein? Pode chamar, tá tudo bem. Maravilhoso. Beijo, meu amor. Linda tarde pra Beijo. você. Gratidão. Beijão. Tchau. Tchau, Beijos, tchau. telespectadoras.